Primeiramente, eu quero hoje começar o dia, não posso começar a não ser de luto e de muita indignação, dia de consciência negra, dia da consciência negra e as manifestações de racismo, as manifestações de agressão, de violência contra os negros é algo interminável no Brasil. O Brasil, nós vamos discutir esse tema aqui hoje na primeira história, mas já queria iniciar lamentando e repudiando toda a forma de racismo, toda a forma de violência racial, um país marcado historicamente por anos de escravidão, séculos de escravidão. E a escravidão no Brasil e em todo lugar que ela foi instituída não foi simplesmente uma instituição de um trabalho forçado de um grupo de pessoas. A instituição da escravidão, a instituição do trabalho escravo nas colônias americanas foi de realmente destruição de completamente cultural e física, moral e de dignidade dos povos de origem africana. Foi uma condição de exploração que foi submetido toda uma população de um continente para servir a uma indústria de exploração econômica controlada pelas elites das metrópoles europeias. Não foi simplesmente um trabalho forçado, foi retirar um contingente enorme de todo um continente, retirar eles do seu local de vida, de sua família, de suas comunidades e submetê-los à mais terrível opressão e à mais terrível condição desumana que se poderia ter. Essa foi a estrutura da escravidão. E minimizar isso, nós temos pouco, nós somos a quarta geração de pessoas que vivem fora da estrutura de escravidão que foi submetida o Brasil. E estamos longe de superar todos os desastres, todas as condições sociais, as condições culturais que foi submetida a nossa civilização por causa de anos da estrutura escravocrata que foi submetido o Brasil. Então, eu inicio a Hora da Democracia de hoje, no Dia da Consciência Negra, clamando vocês para uma reflexão do que foi a escravidão no Brasil e nas colônias americanas, de como isso destruiu completamente toda uma cultura, de toda uma civilização, de um continente inteiro, e de como é terrível nós termos representantes do nosso país. Eu lembro como se fosse hoje do nosso presidente ir no Roda Viva e falar que os portugueses nunca colocaram nem os pés na África, nunca escravizaram ninguém. Vocês não têm noção do que é ter isso como representante de autoridade máxima do nosso país, ter alguém com um pensamento desse. Nós vamos comentar hoje como o vice-presidente nega a existência de racismo no Brasil, como que o presidente, o diretor da Fundação Palmares, nega a sua própria história, nega a sua própria condição social de negro ao fazer afirmações esdrúxulas sobre a existência, sobre a repercussão e sobre a existência de racismo estrutural, racismo social, racismo cultural no Brasil, de como que isso é revoltante e é algo que nós devemos todos os dias ficar indignados com essa realidade brasileira. E como é terrível passar pelo Facebook e ver nas reportagens sobre esse caso, ver comentários diminuindo a existência do racismo, falando que racismo não existe, de que isso foi um caso isolado. Isso não foi um caso isolado. Racismo existe no Brasil. Racismo é parte da estrutura social e da estrutura de poder do Brasil, construídas sobre bases racistas, construídas sobre uma estrutura racista, e é de indignar no Dia da Consciência Negra ter que reportar aqui para vocês mais um caso de violência
contra alguém, contra um homem negro que foi violentado. Não é um caso isolado, isso acontece todos os dias, todas as horas. A violência na estrutura policial, a violência na segurança, nas seguranças brasileiras é direcionada única e exclusivamente a uma classe de pessoas, a um alvo que são pessoas pobres e negras. E é isso que a estrutura de poder do Brasil repete e repercute todos os dias. Todos os dias. E a gente tem lideranças muito mal preparadas em todos os âmbitos para lidar com essa crise, com essa realidade racista das estruturas brasileiras. Então, no dia de hoje, eu clamo muito por essa reflexão e pela necessidade que nós temos de refletir sobre o racismo, refletir sobre as condições dos negros no Brasil, refletir sobre o papel da sociedade, sobre quem que a gente coloca nas estruturas de poder da sociedade que realmente represente uma superação das amarras que o regime escravocrata, que a estrutura escravocrata condicionou e a estrutura colonial de exploração instituída no Brasil desde a sua colônia institucionalizou no Brasil, que é a condição de racismo, a condição de desigualdade social e a condição de discriminação em todas as formas, presente até hoje e que não vai se acabar, não vai se superar com mensagens bonitas, com mensagem que nós somos todos iguais, de que se a gente parar de falar de racismo, que racismo vai acabar, de que se a gente parar de falar de que não existe racismo, que isso são casos isolados, que isso é somente um caso de violência policial. Isso não é só um caso de violência policial, isso não é um caso isolado, isso não é só um caso de despreparo dos agentes de segurança, seja a segurança privada do estabelecimento comercial, seja os agentes de segurança pública, não é um caso de despreparo. O treinamento, a estrutura de treinamento das forças policiais sociais e de segurança privada são focadas em condicionar, em refletir os condicionamentos racistas de nossa sociedade. E isso não é algo que vai ser varrido para debaixo do tapete só com frases bonitas, frases de apoio e notas de repúdio nas redes sociais.